Vamos que vamos que vamos, queridas crianças. Cá está o tio Renê para falar um pouco mais de ciência para vocês, né? Nas aulas passadas a gente já falou de outros sistemas e hoje a gente vai falar de dois importantes sistemas, que é o sistema linfático e o sistema imune. São dois sistemas relativamente complexos. O tempo é muito curto, muito exíguo, mas eu vou me esforçar para passar o maior número de informações para vocês nesse tempo bastante curto. Mas vamos para o primeiro slide, portanto, sistema linfático. Ó, trouxe até um desenho aqui. Sistema imune, trouxe outro desenho para homenagear o sistema imune. Então vamos para o primeiro slide. Então, crianças, o que é o sistema linfático? O sistema linfático, a gente vai tentar entendê-lo, né, a partir de seus componentes. O sistema linfático é constituído pelos vasos linfáticos e eu costumo dizer que o sistema linfático ele auxilia o sistema circulatório, ok? Por quê? Porque quando o sangue passa pelos tecidos, né, lá nos capilares, o plasma extravasa, sai dos capilares e banha os tecidos, né? Para levar oxigênio e nutriente para esses tecidos. Depois o plasma volta para dentro dos capilares. Mas nem todo plasma que sai dos vasos sanguíneos, lá nos tecidos, volta. Então essa parte do plasma que saiu dos capilares e banhou os tecidos, todavia não voltou, a gente chama isso de linfa. E essa linfa não pode ficar se acumulando, se armazenando nos tecidos. Então essa linfa é recolhida pelos vasos linfáticos. E os vasos linfáticos recolhem essa linfa dos tecidos, depois devolve lá para os vasos sanguíneos calibrosos próximos do coração. Beleza? Então, o sistema linfático é formado por esses vasos linfáticos que recolhem a linfa lá dos tecidos, senão a linfa ia ficar se acumulando, se acumulando, se acumulando e a pessoa ia ficar inchada, né, lá nos tecidos. É formado pelos linfonodos. Os linfonodos, galera, eles são bastante abundantes. Ó, aqui são os vasos linfáticos. Então, são esses vasos linfáticos que vão recolher a linfa lá dos tecidos para não deixar essa linfa se acumular, senão a gente ia ficar inchado. Aí, depois que ela recolhe essa linfa, os vasos linfáticos, perceba que passa por esses nozinhos aqui. Esses nozinhos são os linfonodos. Perceba que a maior concentração de linfonodos a gente vai ter na região axilar, na região das axilas, na região inguinal, né, ou seja, na região da virilha, e também a gente tem bastante linfonodos aqui na região do pescoço. Então, a linfa passa por esses linfonodos e ao passar por esses linfonodos, a linfa é filtrada, né? Ou seja, impurezas, corpos estranhos, né, que tem ali na linfa, eles vão ser destruídos ou neutralizados. Aí nós temos as tonsilas. As tonsilas a gente tem lá na região da garganta, né? Lá na faringe, na região da garganta, como vocês queiram chamar, a gente tem as amígdalas, né? As amígdalas também são chamadas de tonsilas palatinas ou amígdalas, né? Também faz parte do sistema linfático. E as tonsilas, elas são cheias de células de defesa, né? Porque algum corpo estranho que você traga para dentro de você junto com o alimento, lá na garganta, lá na faringe, as tonsilas palatinas, as amígdalas já vão destruir aquele corpo estranho, beleza? Então, e nós temos as adenoides que fica lá na cavidade nasal, ok? Inclusive, quando você inflama, né, as amígdalas ou inflama as adenoides, não é coisa muito boa. A gente vai falar isso mais na frente para vocês, né? Algumas pessoas a inflamação é tão comum, tão corriqueira, tão frequente, né? Causando aquela irritação na garganta, no caso das amígdalas, ou fica fazendo com que a pessoa fique sempre com falta, com nariz, com a sensação de nariz obstruído, né? No caso das adenoides, é obrigado essas pessoas fazerem a cirurgia e retirar essas estruturas do sistema linfático. E nós também temos os órgãos linfáticos. Os órgãos linfáticos são órgãos que tem muito tecido linfático. E o tecido linfático é um tecido que tem muitos leucócitos, muitos glóbulos brancos, principalmente linfócitos e monócitos, né? Veja só. Então, quem são os órgãos linfáticos? Nós temos a medula óssea que fica
no interior dos ossos, né? Que depois a medula óssea, quando o osso está mais antigo, se transforma em medula amarela, que a gente conhece popularmente como tutano. Mas enfim, medula óssea produz todas as células do sangue, né? Inclusive produz os glóbulos brancos que formam o tecido linfático, né? Aí nós temos também o baço, né? O baço que fica do lado esquerdo, lá do abdômen, né? Do lado direito eu tenho o fígado, do lado esquerdo eu tenho o baço. O baço também é um órgão linfático, visto que tem muito tecido linfático ali, ou seja, muitos glóbulos brancos, portanto. E o timo que fica entre o externo é esse osso aqui, como se fosse um escudo, externo com S, né? E o coração, né? Porque o externo é o escudo que protege o coração. Então, entre o externo e o coração, eu tenho o timo. Okay? O timo é importante porque é lá onde os linfócitos T amadurecem, né? Por isso que o nome é linfócito T, porque eles amadurecem no timo. O T de linfócito T é T de timo. Professor, e quais são as funções do sistema linfático? Então, eu elenquei, né, enumerei aqui as que eu acho mais importantes. Recolher e filtrar a linfa, como eu disse. O sistema linfático pega aquele excesso de plasma que fica nos tecidos, que a gente chama de linfa, e recolhe essa linfa e devolve para os vasos sanguíneos calibrosos próximos do coração. Também transporte de gordura. Quando a gordura é digerida, a gordura começa quer dizer, a gordura é basicamente digerida no intestino delgado, né? Sob a ação da lipase pancreática, mas enfim, quando a gordura é dissolvida, digerida, desculpe, e absorvida pela parede do intestino, da parede do intestino ela vai para a linfa, né? E a gordura é transportada pela linfa, né? Depois a gordura é lançada no sangue, lá nos vasos calibrosos próximos do coração. Então, depois de uma refeição bem opulenta, né? Com muita gordura, poucas horas depois, a linfa fica tão cheia de gordura que fica com aspecto leitoso, né? Aí depois essa gordura vai ser devolvida, vai ser levada para o sangue, ok? E também o sistema linfático tem também a função de defesa, obviamente. Falei para vocês que esses linfonodos e que os linfonodos e que os órgãos linfáticos, eles são abundantes em leucócitos, ou seja, em glóbulos brancos, as células que defendem a gente de corpos estranhos, ok? Vamos continuar, que é muita coisa. Ó. Então, pessoal, agora doenças do sistema linfático, vai ter que vamos passar rapidamente, né? Pessoal, vamos começar com o linfoma. Pessoal, o que é um linfoma? O linfoma nada mais é do que um câncer no sistema linfático, ok? Então, linfoma é um câncer no sistema linfático. Geralmente, você vai ter linfonodos bem aumentados de tamanho, ok? Olha, ínguas, maiores do que ínguas, né? Porque íngua é um linfonodo aumentado, mas no caso do linfoma, o linfonodo fica bem maior do que no caso de uma íngua, né? Veja só, na região do pescoço, geralmente é lá onde acontece, mas não só lá, em outros locais também. Aí nós temos a filariose ou elefantíase. A filariose ou elefantíase é causada por um verme nematóide chamado de Fuchsia bancroft. Não precisa saber. O que eu quero que vocês saibam é que esse verme é transmitido através da picada do mosquito culex, o famoso pernilongo. Então o pernilongo pica o indivíduo e passa para o indivíduo as larvas desse verme, e as larvas desse verme vão se alojar nos vasos linfáticos, ó, e vão obstruir, entupir os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos não conseguem recolher a linfa. Por conta disso, a linfa fica se acumulando nos tecidos e os tecidos começam a ficar inchados, edemados, né, que a gente chama, inchados, e começam a sofrer essa deformação. Principalmente acontece nos membros inferiores, fazendo com que os membros inferiores adquiram uma morfologia, um formato, uma aparência, né, de uma pata de um elefante. Por isso que elefantíase. Okay? Lógico que o mosquito tem que picar uma pessoa com elefantíase, depois para adquirir a larva do verme e picar uma pessoa sadia para passar para essa pessoa sadia essa larva, ok? Veja só,
Aí nós temos a inflamação das tonsilas, como eu falei para vocês, as tonsilas palatinas é o que a gente conhece também como amígdalas. As amígdalas, elas inflamam quando a gente tem uma infecção de garganta, né? Porque as amígdalas têm células de defesa, leucócitos, glóbulos brancos. Mas algumas pessoas, as tonsilas, as amígdalas estão sempre inflamadas, sem mesmo algum motivo aparente, né? E isso causa muita dor de garganta. Então, uma certa forma que a pessoa tem que tirar as amígdalas, né? Fazer a cirurgia. Vamos para frente. Vamos falar agora do sistema imune. O sistema imune é nosso sistema de defesa. E esse nosso sistema de defesa, que é formado pelos glóbulos brancos, né, pelos leucócitos, que são aquelas células do sangue, que além de estar no sangue, também estão no sistema linfático, né? Veja só. Elas defendem nosso corpo como? Fagocitando corpos estranhos, ou seja, tem alguns leucócitos, tem alguns glóbulos brancos que vão lá no corpo estranho, ou seja, na bactéria que entrou em nosso corpo, no vírus que entrou em nosso corpo, e eles englobam aquela bactéria, englobam aquele vírus e depois digerem essa bactéria, digerem esse vírus dentro da célula. E dessa forma eles matam a bactéria, matam o vírus, ok? Então defendem nosso corpo, portanto, fagocitando, ou seja, englobando corpos estranhos e digerindo esses corpos estranhos. Mas também a gente pode se defender de corpos estranhos, né, através da produção de anticorpos. Okay? Anticorpos que são proteínas chamadas de imunoglobulinas. Quem produz anticorpos é um linfócito especial chamado de linfócito B. Então, o linfócito B é um linfócito bem especial. Por que ele é especial? Porque ele produz anticorpos. E os anticorpos, eles neutralizam toxinas, né? E também eles neutralizam a ação dos vírus, eles neutralizam a ação das bactérias. E o interessante é que eles são extremamente específicos, né? Um anticorpo que serve para um corpo estranho só serve para aquele corpo estranho, não serve para um corpo estranho diferente, ok? Vamos para frente, é muita coisa. Assunto que é muito bom a gente falar, visto o momento que a gente está vivendo, um momento pandêmico, né? Um momento aí de pandemia. Pandemia que nada mais é do que uma epidemia, só porque em nível global, obviamente. Então, veja só. Imunização artificial. Nós temos dois tipos de imunização, a vacina e o soro. Tio, vamos falar um pouco da vacina? Sim. A vacina, ela é uma imunização ativa. Por que imunização ativa? Porque quando você é vacinado, você recebe os corpos estranhos que estavam lá no vírus ou lá na bactéria, de forma que seu sistema imune aprende a produzir aqueles anticorpos específicos para aquele corpo estranho. Então, ou seja, você participa ativamente, aprendendo a produzir os anticorpos para aquele corpo estranho que foi injetado em você. E aí você gera uma memória imune, ou seja, o seu sistema imunitário lembra daquele corpo estranho. Quando você, portanto, entrar em contato com o vírus de verdade, com a bactéria de verdade, aí por conta dessa memória, seu sistema imune rapidamente vai produzir anticorpos, vai neutralizar o vírus, vai neutralizar a bactéria e você não vai ter a doença. Então perceba que você se vacina como uma ação preventiva, ou como a gente fala também, uma ação profilática, ou seja, você se vacina para não pegar a doença, ok? Então, uma prevenção. Então, as pessoas se vacinam contra a cachumba, né? A catapora, o sarampo, para não pegar essas doenças, ok? E o efeito é prolongado. Algumas vacinas você toma apenas uma vez e serve para o resto da vida. Outras você toma de 10 em 10 anos, mas mesmo assim, o efeito a gente há de concordar que é prolongado. O soro é um pouco diferente, né? O soro é uma imunização passiva. Por que passiva? Porque no soro você já recebe os anticorpos todos prontinhos. Você não aprende nada. Por exemplo, o soro antiofídico. Você pega o veneno ali da cobra, injeta no cavalo
e o cavalo responde àqueles antígenos que está no veneno, produzindo anticorpos. Os anticorpos são tirados do cavalo, anticorpos prontinhos, purificados a efeito soro. Aí se você for picado por uma cobra, aí você vai receber a injeção de soro, com os anticorpos todos prontinhos, só no ponto de neutralizar a toxina lá da cobra. Portanto, ele não produz uma memória imune, ou seja, você não aprendeu a produzir aqueles anticorpos, porque você não recebeu o corpo estranho, você recebeu foi os anticorpos já prontinhos, ok? Então, portanto, e a ação é curativa, ou seja, você não toma soro para não pegar a doença, você toma soro quando já está com a doença, né? Como, por exemplo, se você se tem uma campanha contra o tétano lá no seu bairro, né? Então as pessoas vão ser vacinadas com a vacina antitetânica. E essa vacina vai impedir que as pessoas do seu bairro tenham tétano. Vacina é preventivo, né? Tétano, que é uma doença bacteriana. Mas se você se cortou com um ferro, um metal enferrujado, e você suspeita de ter tétano, quando você vai para o hospital, você vai tomar o soro antitetânico, porque você já está com a doença, né? Tem ação curativa. E o efeito é momentâneo, né? Aqueles anticorpos vão ficar ali no seu sangue por alguns dias, algumas semanas, e você não vai ter, como não gera memória, não gera imunidade prolongada, ok? E o último slide, hoje foi puxado. Aqui problemas relacionados ao sistema imune. Então, nós temos o lúpus, né? O lúpus, que é uma doença autoimune, né? Nós temos várias outras doenças autoimunes, mas o livro de vocês trouxe o lúpus. O lúpus é quando o sistema imune interpreta o colágeno dos tecidos como um corpo estranho e começa a destruir esse colágeno de muitos tecidos, né? Aí você vai ter vários sintomas, como por exemplo dessa mulher, onde a destruição do colágeno da pele por conta do lúpus deixou essas manchas avermelhadas. Outro problema relacionado ao sistema imune é a rejeição a transplantes. Justamente, meu sistema imune é que percebe que as células daquele órgão transplantado, daquele órgão enxertado, né, é um órgão, essas células não são minhas, essas células são de outro indivíduo. Então, é o sistema imune que rejeita o enxerto, que rejeita o órgão transplantado, ok? Aí nós temos as alergias, né? As diversas alergias que a gente tem, né? E essas coisas que causam alergia, algumas pessoas têm alergia à abelha, outros a pólen, outro os ácaros da poeira, né? Pelo de gato, alguns remédios, essa alergia também, essas coisas que causam alergia a gente chama de alérgenos. E esses alérgenos, eles fazem com que o sistema imune responda intensamente a eles. E essa resposta do sistema imune a esses alérgenos é o que a gente vai ter como vermelhidão na pele, nariz escorrendo, tampar a garganta. Então, também um problema do sistema imune, né? Então, as alergias. Olha, e por último nós temos a AIDS. A AIDS, que é uma virose, né? O vírus da imunodeficiência adquirida, o HIV, tá aqui, ó, HIV, é um IST, ou seja, uma infecção sexualmente transmissível, mas que também pode ser transmitida não só através da relação sexual sem uso de preservativo, mas também através da transfusão de sangue, da mãe para o feto via transplacentária e também por via da amamentação. O grande problema da AIDS é que a AIDS destrói o sistema imune. E se o sistema imune foi destruído, você fica sensível a doenças oportunistas, doenças que em um primeiro momento não poderiam causar nada a você. Mas como seu sistema imune está debilitado pelo vírus, você fica sensível àquelas doenças. Então você não morre diretamente de AIDS, mas morre das doenças oportunistas que se instalam em você por conta da AIDS ter destruído seu sistema imune. Eu sou cansativo. Então, tchau, pessoal. Até nosso próximo encontro. Tentem se aprofundar em um ou outro tema desse se você achar necessário. Tchau, pessoal.